nome é Renata Domingos Opime e hoje vou apresentar o trabalho intitulado O Lugar da Tradição em Ungulane e Bacacosa, cuja orientação foi da professora doutora Karina Marques Duarte. Os contos analisados nesse trabalho pertencem ao livro Orgia dos Loucos e a tradição é de grande relevância. Os contos são Morte Inesperada e Exorcismo. Em Morte Inesperada, o enredo gira em torno da morte do personagem principal, cuja cabeça é prensada pelo elevador. No conto são utilizados flashbacks, que diz muito sobre o autor que busca referências no passado. O guarda do prédio atribui a morte de Simbine ao fato dele ser polígamo. A Frelimo, o partido que tomou conta do governo após a independência, atribui à poligamia um caráter reacionário que vai contra os valores de família. Já a mãe do jovem já previa essa morte maldita. Quando ele era adolescente, ele se negava a ir para a escola. Ele dizia que os pretos ancestrais viviam sem o quinino, que é a medicina, e sem a escola, por séculos e séculos. Isso mostra que Simbine resistia ao processo de sobreposição de culturas que Eduardo Said atribui ao colonialismo. O colonialismo português apagou o passado africano e implantou a história portuguesa. Isso se deve ao ensino de língua portuguesa e instrução escolar. Como José Luiz Cabasso aponta, foram um dos meios de dominação cultural e apagamento histórico. A ida de Simbine para o colégio foi uma quebra da promessa que ele havia feito aos seus antepassados de assimilação da cultura do outro. Tanto é que ele morre no momento que ele sai de casa para ir para o colégio. Então, o personagem acabou assumindo aquela cultura que ele rechaçava. O pano de fundo do segundo conto, Exorcismo, é o período pós-independência, em que o filho do administrador da vila desaparece nas águas do rio. E esse desaparecimento se deve ao fato do jovem Pedro nutrir um amor platônico por Anifa. E nas terras Bantu, os homens não satisfazem os seus desejos no mundo das ideias. Então esse sentimento idealizado acabou irritando os espíritos. Com o sucesso das buscas pelo corpo do jovem, a única saída é chamar o curandeiro da região, Simamba. Neste mesmo período, em 1970, o primeiro homem que viria a ser presidente de Moçambique, Samora Machel, fez um discurso em que dizia que a ciência tinha que sobrepor-se à superstição e que na consciência dos moçambicanos deveria morrer a tribo para que nascesse a nação. Bacacosa observa que, desde a independência, contos e provérbios moçambicanos não integram o currículo escolar. Isso conduz para o alheamento das tradições. As religiões foram mais rotuladas ainda. Tanto é que, no conto, o administrador, ao recorrer ao curandeiro, diz que isso é uma atividade revolucionária. Durante o ritual, Simamba solicita os papéis de Pedro, que o identifica como um cidadão da nação. O administrador traz mais de 5 quilos de papéis e o curandeiro os queima. Ao fim daquela tarde, o corpo de Pedro emerge do fundo do rio e, naquele mesmo instante, Anifa morre. Michael Pollack salienta a importância das datas, dos personagens históricos, dos costumes, das tradições, da música. E tudo isso integra a memória coletiva de um povo e isso constrói a sua identidade. O conto Exorcismo ilustra como a comunidade não consegue se desvincular dos ritos tradicionais, apesar da repressão advinda do discurso oficial. Agora, em Morte Inesperada, vemos que os valores do passado não podem ser simplesmente jogados fora e substituídos de maneira forçada. A escrita de Ungulane e Bacacosa sugere a necessidade de ouvir as vozes da ancestralidade. E como ele próprio diz, em um de seus ensaios, na euforia da libertação, os moçambicanos acabaram perdendo a oportunidade de criar sua própria identidade cultural.